São palavras de Boaz para Ruth. Fala assim: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth, quando escolheu ficar com Noemi, quando Ruth escolheu buscar o Deus de Noemi, Ruth estava buscando um refúgio. Irmãos e irmãs, buscar o Senhor é encontrar um refúgio. Quem aqui quer um refúgio? Como nós precisamos de um refúgio. A sociedade doente do jeito que está, a situação ao nosso redor, um caos. Nós precisamos de um refúgio. Buscar a Deus é buscar um refúgio. E Boaz falou exatamente isso para Ruth. Irmãos, esse é um livro muito precioso, né? Na semana passada nós vimos a mensagem número 1. O irmão deu um histórico do livro de Ruth. Nós vimos que esse livro, essa história de Ruth, na verdade, a história ocorreu nos dias de Juízes, porque não havia reis ainda sobre Israel. Esses Juízes, o contexto é muito ruim, porque o povo fazia o que estava no seu coração, aí de repente via algo terrível acontecia, o povo se arrependia, Deus providenciava ali um juiz, o povo se arrependia, mas depois voltava a cair novamente. Então o livro de Juízes tem esse contexto. E nesse contexto ocorreu essa história de Ruth. Uma história de um resgate. Uma história que prefigura Deus usando de misericórdia e de graça. É maravilhoso esse livro. Então esse livro revela, na verdade, Cristo e a igreja, a sua salvação mediante a graça e seu cuidado amoroso para os que são salvos. A graça de Cristo já te alcançou? A misericórdia de Cristo já te alcançou? Nós precisamos ser gratos a Deus, irmãos. No nosso coração só deve ter um item, que é gratidão. Que toda reclamação se cale. Que toda murmuração se cale. Que no nosso coração só haja gratidão ao Senhor. Ele mudou o seu destino e Ele mudou o meu destino. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, por meio de Cristo, nos resgatou, nos reconciliando com o Pai. Só isso já é motivo suficiente para nós agradecermos ao Senhor pelo resto das nossas vidas. Mas o Senhor não somente fez isso, Ele nos resgatou e nos introduziu em um ambiente, em uma esfera, que no caso de Ruth foi um campo. Colocou Ruth num campo, onde ela podia e onde ela foi protegida. E pôde ali também ter todas as suas necessidades supridas. Foi isso que o Senhor fez. Foi isso que aconteceu com Ruth, e é isso que aconteceu com cada um de nós. Por isso que esse livro ele é tão gostoso de ler. Porque ele, de forma histórica ali, até mesmo romântica, mostra o que aconteceu com cada um de nós. Comigo e com vocês. Então, irmãos, vamos lá. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículos 14 até o 16. Vai mostrar a despedida. Vamos lá. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Irmãos, essa postura de Ruth é algo que deve mexer conosco. Nós temos algo a aprender aqui com Ruth. Ruth se posicionou diante de Deus. A escolha de Ruth foi clara. Não havia em Ruth qualquer dúvida. No coração de Ruth não havia ali uma bifurcação. Ruth escolheu o Deus de Noemi. Noemi, como nós vimos na mensagem anterior, por meio do testemunho de Noemi, das palavras de Noemi, por ser uma pessoa acolhedora, pacificadora, Ruth viu em Noemi alguém que ela deveria seguir. E na verdade, seguindo a Noemi, ela estava seguindo o próprio Deus. A outra, a Orfa, voltou para sua família em Moabe. Mas Ruth permaneceu com Noemi. Amados irmãos, o nosso coração não pode estar dividido. Nós não podemos ter uma alma dividida. Você sabia que a nossa alma pode estar dividida? Vamos ler Tiago. Tiago fala algo nesse sentido. Tiago capítulo 1. Já lá depois de Hebreus. Tiago capítulo 1. Olha que interessante o que Tiago fala. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre. Pode ser traduzido também como alma dividida. Capítulo 4 de Tiago, versículos 6 e 8. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Há uma categoria de pessoas que têm ânimo dobre ou que têm a alma dividida. São pessoas que não exercitam a fé. Porque ele está falando aqui no capítulo 1 de Tiago que nós precisamos ser aqueles que exercitam a fé. São pessoas que não se sujeitam a Deus. São pessoas soberbas, que resistem a Deus. Por isso que ele fala, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pessoas com alma dividida. Ora estão em Moabe, ora estão em Judá. Quando surge uma necessidade, ou surge uma privação, surge uma tempestade, pode ser que ele se volte para Moabe. Ter a alma dividida, irmãos, é o pior dos mundos para nós. Ruth foi alguém que se decidiu pelo Senhor. Haverá um dia, irmãos, em que eu e você, nós precisamos fazer essa escolha. Que possamos escolher o Senhor. Ruth foi muito sábia em escolher ficar com Noemi. Porque ela sabia que o Deus de Noemi, ele era suficiente para suprir todas as suas necessidades e poderia lhe ajudar em toda e qualquer situação. Ruth abandonou sua família em Moabe, uma terra pagã, e se voltou para Deus. Os irmãos sabem, Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 3, fala que os moabitas não poderiam nem chegar perto das coisas do Senhor. Não é isso? Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Nenhuma
amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Ruth era moabita. Essa palavra aqui era para ela. Mas ela escolheu ficar com Noemi. Puxa, irmãos, como uma escolha pode mudar o destino de uma pessoa. Como a escolha correta pode mudar o destino de uma pessoa. Que todos nós possamos fazer a escolha correta. Se a sua alma, se a minha alma ainda está dividida, se há um trânsito aqui dentro do nosso coração, ainda gosto das coisas do mundo, ainda busco coisas fora do Senhor, irmãos, que o Senhor possa nos dar graça para sermos decididos, assim como Ruth foi, e voltar o coração dela totalmente para Deus. Nós vamos ver que o final foi o mais feliz possível. Não tem como se arrepender escolhendo o Senhor, irmãos. Tem? Não tem. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor nos pede para segui-lo. Só que ele nos pede de uma maneira bastante especial, né? Mateus 16, 24. Vamos falar de cor? Se alguém quer vir após mim, assim mesmo, tome. Vocês estão colando não, né? Pode colar. Seguir ao Senhor inclui negar-se a si mesmo. Justamente por conta dessa questão dessa alma duvidosa que nós temos. Essa alma tendenciosa que nós temos de nos levar para distante de Deus. Nós temos que negar a nós mesmos. Ruth negou. Negou seu passado, negou sua família, negou a terra dela, negou uma falsa segurança que ela poderia encontrar naquela terra, Moabe, e ela se voltou para o Senhor. Então, mostrou um caráter de fidelidade, ela foi fiel a Noemi, impressionante. Isso depois o próprio Boaz elogiou a Ruth, vendo nela que ela foi, favoreceu a sua sogra, Noemi, e esse testemunho de Ruth, toda a cidade ficou sabendo. Toda a comunidade ficou sabendo. O testemunho de Ruth foi importante. Irmãos, o que é graça e misericórdia? Nós cantamos agora, né? A graça e misericórdia nos alcança nos momentos mais difíceis que nós estamos. A misericórdia é quando nós realmente estamos lá para baixo do subsolo. Não temos condição nem de ficar em pé. Mas a misericórdia de Deus nos alcança. Depois vem a graça salvadora, justificadora, santificadora e começa a trabalhar em nós. E a graça, como Paulo falou, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Puxa! Então, ou nós precisamos de uma misericórdia, ou nós precisamos da graça em nossas fraquezas. Isso Ruth experimentou. Ruth experienciou. E nós também já experienciamos isso. A misericórdia e a graça do Senhor. Mas Ruth, ela deu um testemunho tão forte, de permanecer com Noemi, cuidar dela. Isso chegou aos ouvidos de Boaz. E Boaz, então, na hora de favorecer a Ruth, lembrou disso. Irmãos, sermos fiéis ao Senhor é como se estivesse limpando o caminho para a graça do Senhor chegar até você. Os irmãos percebem? Por isso que Deus resiste ao soberbo. Por quê? Porque um soberbo não dá chance para o Espírito agir. Está tão certo da sua posição, está tão duro no seu coração, que só a misericórdia de Deus para alcançar esse coração. Mas uma pessoa como Noemi, como Ruth, que se submeteu a Noemi, se sujeitou a Noemi e foi fiel a essa Noemi, irmãos, é como se estivesse limpando o caminho para a graça chegar até ela. Os irmãos estão compreendendo? A misericórdia e a graça alcança a todos de qualquer forma. Mas se a nossa postura for correta,
a graça tem um caminho mais livre para chegar até nós. Os irmãos concordam? É importante, irmãos, é importante. Nós temos esse coração fiel e nós temos esse coração de submissão a Deus e ao Espírito. Senhor Jesus. Então, Ruth capítulo 1, versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Deus providenciou a hora certa delas retornarem para Judá. Foi no princípio da cega da cevada, da colheita da cevada. A cevada era a primeira cultura após o inverno. Então, essa cevada, ela representa a ressurreição. Por um lado, se tipifica Cristo em sua ressurreição, estando disponível a todos nós. Mas, por outro lado, mostra, irmãos, que após o inverno sempre vem uma primavera. Já ouviram isso? Acalma. O inverno, por mais longo que seja, ele tem fim. Uma hora vai acabar. E logo vem a primavera. Você já falou isso para alguém? Alguém já falou isso para você? E se cumpriu ou não? Irmãos, Deus é tão misericordioso. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Não sei. Não sei o nível de problema que você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está olhando por você. Esse inverno que você está passando, ele vai acabar. Sempre acaba. E vem a primavera. Vem o momento de colheita. Por isso, irmãos, exercitemos a nossa fé para crermos na palavra do Senhor. Em momento algum, Deus tirou os olhos dele de você. Deus está cuidando de você. Noemi e Ruth voltaram para ajudar exatamente na época da colheita da cevada. E, quando elas voltaram, Deus providenciou um campo para elas. E Deus providenciou a pessoa correta, que era Boaz. Tudo debaixo da soberania de Deus. Deus não é homem para que minta. Se Ele fala que Ele cuida do seu povo, Ele cuida do seu povo. Então, quando elas retornaram, foram lá para o campo e a Ruth começou a colher. Por quê? Porque a lei, havia uma lei bastante específica para os estrangeiros, para as viúvas e os órfãos. Quando alguém de Israel começava a colher ali o seu campo, as espigas que caíam no chão não eram para ser colhidas. Por quê? Era para deixar para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, colher aquilo lá. A misericórdia de Deus para com essas pessoas. Então, quer ver? Está onde isso? Deuteronômio 24. Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 17. Olha a misericórdia de Deus. Eu estava falando com um irmão antes de vir para cá. Irmãos, Deus tem um compromisso com a misericórdia dele. Ele não abre mão de ser misericordioso. Essa mensagem, nos capítulos do livro, também falou, nós não vamos tocar por causa do tempo, porque se eu entrar ali, é capaz de eu não sair antes das 10 horas da noite. Mas a história de Zelofeade, das filhas de Zelofeade, é um negócio tremendo. Os irmãos se lembram? Nós já vimos isso aí no anterior, né? Elas não tinham direito nenhuma herança nenhuma, o nome da família ia desaparecer. E elas foram até Moisés e falaram: Moisés, né, a gente sabe que a lei fala isso, porque a herança era para os filhos homens. Só tinha mulher. Mas elas desistiram? Elas olharam para a lei e falaram: realmente não dá para nós. Não. Elas foram de forma bastante ousada até Moisés. E Moisés, sabiamente,
de uma forma maravilhosa também, foi até Deus. Deus então abriu essa brecha que depois foi incorporada à lei. Certo? Essa é a história dos filhos de Zelofeade. A misericórdia de Deus é tão ampla, irmãos. Ela não tem fim. As misericórdias de Deus não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Então, Deuteronômio 24, a partir do versículo 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Quando eu li isso aqui, me chamou muita atenção essa insistência aqui de falar assim: lembrar-te-ás de que fora escravo no Egito. Irmãos, quando a gente lembra da nossa situação pretérita, do nosso passado, não tem outro caminho a não ser sermos misericordiosos também. Só não é misericordioso quem se esquece de onde saiu, de como estava, de onde veio. Mas quando nós nos lembramos do nosso passado, nos lembramos de quem nós éramos, da situação que nós estávamos, de quão merecedores de misericórdia nós éramos, irmãos, o único caminho que nós podemos ter é de sermos misericordiosos também. É ou não é verdade? Mas às vezes dá uma amnésia em nós. E nós começamos a cobrar dos irmãos. Começamos a exigir dos irmãos um padrão. Começamos a usar de justiça para com os irmãos. Precisamos nos lembrar quem nós éramos. Como que o Senhor nos resgatou. Como que o Senhor mudou o nosso destino. Como o Senhor tem trabalhado em nós. Eu, uma pessoa tão dura, tão resistente, mas o Senhor tem dia a dia trabalhado em mim. Por que eu não vou crer que o Senhor está trabalhando nos irmãos também? Não é verdade? Então, a justiça, ela é para mim, mas a misericórdia é para com os irmãos. Que nós possamos nos lembrar, irmãos, sempre, da nossa própria história, para que possamos compreender a fraqueza dos irmãos, a dificuldade dos irmãos, as necessidades dos irmãos. Por isso que fala aqui 2 vezes. Lembra que vocês eram escravos. Vocês não tinham nada, não tinham direito a nada. Por isso, quando você olhar agora para o estrangeiro, tenha misericórdia. Quando você olhar para o órfão, tenha misericórdia. Quando olhar para a viúva, tenha misericórdia. Porque você foi escravo um dia. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eu fiquei realmente muito tocado no Senhor com esses versículos. Que possamos então ter essa percepção de que assim como o Senhor está trabalhando em mim, assim também o Senhor está trabalhando em cada irmão. Eu tenho que ter amor pelos irmãos, misericórdia para com os irmãos. Jesus é o Senhor. Então, elas voltaram exatamente no momento certo para essa colheita. Senhor Jesus, essa história também de Ruth nos lembra uma passagem em Mateus capítulo 15, algo que aconteceu com o próprio Senhor. Mateus capítulo 15. O capítulo 15 começa, irmãos, com os religiosos rejeitando ao Senhor. Os judeus religiosos não queriam nada com o Senhor. E depois de uma resistência aqui, o que aconteceu? Versículo 21. Então, Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ou seja, ele estava lá insistindo com aquele povo. O povo não quis ele foi para terras gentílicas. E eis que uma mulher cananeia,
que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, então respondeu para a mulher, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que você acha de ser chamado de cachorrinho? Ela não se ofendeu. Ela realmente, talvez até reconheceu, realmente. Eu sou exatamente isso aí. Porque ela não era de Israel, ela não era descendente ali dos israelitas, não tinha nada a ver com aquele povo, mas ela foi muito perspicaz, muito sábia nas palavras dela, porque ela sabia o que ela queria, e ela sabia quem era o Senhor. Tudo bem, sou um cachorrinho, mas esse cachorrinho come de migalhas que caem da mesa. Irmãos, nós somos esses cachorrinhos. A nós não era endereçada a salvação de Cristo. Nós não tínhamos nada a ver com o Senhor, estávamos apartados das promessas de Deus. Mas Cristo se fez um pão. E aquelas migalhas, irmãos, chegou até cada um de nós. Você estava lá no interior de Minas Gerais, outros irmãos estavam lá no interior da Bahia, outros aqui de Goiás, outros de Salvador, outros de fora daqui, né, irmão Lim? Só furar que cai lá. Mas Deus juntou esse monte de cachorrinhos e nos deu dessas migalhas. Irmãos, eu não tenho palavras para dizer quão grato eu sou ao Senhor. Por tamanha misericórdia na minha vida. Hoje eu posso comer do Senhor. Hoje nós podemos nos alimentar do Senhor. A nossa vida pode mudar. Caiu da mesa. Os judeus rejeitaram o Senhor. Mas lá embaixo, eu estava lá. E a misericórdia do Senhor me alcançou, a graça me alcançou, o Espírito me alcançou, e eu pude então ter acesso a essas migalhas. Irmãos, que o nosso coração se encha de gratidão ao Senhor. E é mais ou menos isso aqui, na verdade é isso aqui que aconteceu com Ruth. Exatamente isso aqui aconteceu com Ruth. Então, tudo isso, irmãos, mostra a providência divina, a soberania do Senhor na vida daqueles que são salvos. Como que Deus te salvou? Há muitos irmãos aqui que são os únicos que têm Cristo dentre todos os parentes, não é? Está mais raro hoje em dia, mas ainda há. E quando eu olho assim para algumas pessoas que são, puxa, tem um padrão muito maior que o meu, eu falo: Senhor, o Senhor me salvou, não salvou aquele ali. Não é? A misericórdia do Senhor é tremenda, irmãos. É inexplicável. É imensurável. Não tem limites. Como que Deus é misericordioso. Então, aí voltando lá para Ruth. Ruth capítulo 2. Versículo 12. Ruth 2, 12. Então Boaz, né, fala... Vamos ler do versículo 8? Ruth capítulo 2, a partir do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então Ruth
colhendo lá nos campos, de repente entrou no campo de Boaz. E Boaz começou a falar isso para ela. Estarás atenta, versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Aí respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dante não conhecias. Versículo 12. O Senhor retribui o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth foi resgatada para o refúgio. O título. Ruth, olha lá, resgatados para o refúgio. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou. Mas Ele não só nos resgatou, mas Ele nos colocou num refúgio. O primeiro refúgio aqui para Ruth foi esse campo, onde ela tinha suas necessidades ali supridas e onde havia uma proteção. Por isso que Ele falou: ninguém vai te tocar aqui, Ruth. Fique aqui, fica no meu campo, ninguém vai te tocar. Então, esse primeiro refúgio foi esse campo para a Ruth. Irmãos, qual é o nosso refúgio hoje? É o Senhor. Espiritualmente falando, o Senhor está no nosso espírito, Ele é nosso refúgio. Mas de forma prática, visível, palpável, a igreja é o nosso refúgio. Aqui as nossas necessidades são supridas. Espirituais, psicológicas e, quiçá, físicas. Futuramente, em breve, há alguns projetos aí para cuidar do nosso físico também. Por exemplo, vou antecipar aqui para os irmãos, acho que naquela reunião a gente falou algo nesse sentido. Há muitas irmãs aqui que são nutricionistas. Né? Nós temos aqui um grupo bom de nutricionistas, pelo menos umas 5 irmãs. Então, quem sabe, promovamos um aperfeiçoamento aqui nutricional. O que os irmãos acham? Né? Não é interessante? Eu vou ser o primeiro da fila. Vou estar ali na frente, atento. E se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou praticar tudo, né, amor? Então, irmãos, na igreja nós temos suprimento espiritual. A nossa alma também, ela encontra aqui as suas demandas, são supridas. E também até mesmo fisicamente. Irmãos, psicologicamente não tem terapia melhor do que a vida da igreja. Isso aqui é um negócio tremendo. Os pequenos grupos aqui, depois da mensagem, ou pequenos grupos de estudos, onde a gente fala e nós somos ouvidos, e também os outros irmãos falam, eu ouço tudo. Irmãos, isso não é terapia isso? E de graça. É quase R$200 uma terapia aí fora. Aqui nós somos ouvidos. E os irmãos nos ajudam. E os irmãos nos orientam. E a palavra de Deus vem e nos ilumina. Louvado seja o Senhor. A igreja é um lugar onde nossas demandas, nossas necessidades são supridas. Ruth encontrou esse campo. E ali as suas necessidades eram supridas. Mas não somente isso. Há algo bastante claro que Boaz fala para ela. Ninguém vai te tocar aqui. Ninguém vai te perturbar aqui. Irmãos e irmãs, sair da vida da igreja, sair dessa esfera, nós estamos correndo um risco seríssimo de sermos tocados pelo inimigo. Por isso que eu vou tocar só nesse aspecto da igreja. Mateus também, né? Mateus 16, quando o Senhor revelou a igreja. Então, quando o Senhor revelou a igreja para Pedro, o que ele falou? Mateus 16, 19. 18? Isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a revelação de Cristo e a pessoa de Cristo,
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há 3 coisas aqui que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, o Senhor irá edificar a igreja dele. Puxa, irmãos, o Senhor fez uma promessa aqui. Eu edificarei a minha igreja. Quem diz amém a isso aqui? Não pense que o Senhor está parado. Não pense que não tem nada acontecendo. O Senhor está edificando a igreja dele. Ele falou. E eu creio naquilo que ele fala. Eu edificarei a minha igreja. Segundo item, as portas do inferno. As portas do inferno se referem ao poder de Satanás no seu reino. Atos 26, Atos capítulo 26, versículo 18. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Potestade de Satanás, poder de Satanás, autoridade de Satanás. As portas do Hades se referem exatamente a isso aqui, ao poder de Satanás no seu reino de trevas. E quando fala, continua o versículo, né? E as portas do Hades, do inferno, do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Prevalecer quer dizer que há uma luta, há um embate aqui. Não é verdade? Para que as portas do Hades, os poderes, a autoridade de Satanás, não prevaleça, quer dizer que está ocorrendo uma luta, uma batalha. Irmãos e irmãs, sair da vida da igreja, da esfera da vida da igreja, do cuidado da vida da igreja, é tremendamente perigoso. Porque é a igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Aqui nós estamos guardados. Não se arrisque. Não se arrisque. Aí fora há um campo de batalha. Se Satanás pudesse, ele jogava uma pedra de 200 quilos na nossa cabeça. Mas Deus não permite isso. Mas mais ainda, como igreja, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem contra a igreja. Irmãos, as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Aqui nós estamos guardados. Assim como Ruth foi guardada lá no campo de Boaz. Ó Senhor Jesus, capítulo 3. Então a gente vai entrar agora no capítulo 3, versículos de 1 até o 5. Ruth capítulo 3, versículos de 1 até 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Quem quer ser feliz? Mas a Noemi falou para Ruth, vou te buscar um lar para que seja feliz. Então esse é o segundo aspecto daquele refúgio a que Boaz fez referência. Que Deus conduziu Ruth sob suas asas até um refúgio. Primeiro refúgio foi esse campo. Segundo refúgio, agora é um lar. Também é um aspecto da vida da igreja. Tudo que nós buscamos nessa vida é um descanso. Não é verdade? Eu não sei, talvez haja um tipo de pessoa que gosta de tumulto. Quanto mais confusa for a situação, melhor ela se encaixa ali. Eu não sei, eu acho que há esse tipo de pessoas. Gosta de barulho. Mas eu acho que a maioria das pessoas, no qual nós nos encaixamos, nós queremos é descanso. Nós queremos paz. Por que você trabalha? Porque você quer paz. Por que você se prepara para as situações? Porque você quer paz. O objetivo é ter paz. Claro que muitas vezes nós mesmos nos sabotamos, não é? Mesmo querendo paz, a gente arruma encrenca. Mas Deus é misericordioso ainda. E consegue reverter aquela situação em paz. Mas refúgio, descanso, paz, é o que está no nosso almejo, né? Nós almejamos isso. Então, Noemi falou para Ruth, eu vou te encontrar um lar, para você ser feliz. Irmãos,
O sentimento que eu tenho aqui é que nós precisamos valorizar aquilo que nós já temos. Porque um lar, ele é construído a partir da nossa percepção interior. Vou explicar melhor. Insatisfação nunca gera paz. Não é? Essa insatisfação sempre gera em nós um inconformismo, que gera em nós uma ansiedade, que gera em nós uma busca que nunca nos leva à paz, ao descanso. Mas às vezes, se nós pararmos por um tempo e considerarmos aquilo que nós já temos e agradecermos ao Senhor e encher o nosso coração de gratidão, irmãos, nós vamos encontrar esse lar onde nós temos esse descanso. Os irmãos compreenderam? O que eu quero dizer é que não deixe a insatisfação perturbar o seu coração. Não deixe que necessidades que talvez você ainda tenha lhe traga a um espectro de ansiedade de tal forma que lhe causa um desconforto, inquietação, ingratidão. O nosso coração se enche de murmuração, nosso coração se enche de, sabe? É muito mais relacionado àquilo que nós estamos vivendo interiormente do que necessariamente aquilo que nós temos exteriormente. Os irmãos concordam com isso? Não é? Essa paz, irmãos, ela está no nosso espírito. Essa satisfação está no nosso espírito. Se eu me voltar para o meu espírito, irmãos, eu sou plenamente suprido na vida da igreja. Quando eu estou no espírito, todas as minhas necessidades e demandas são supridas pelo espírito. Nós já vivenciamos isso é realidade. Não podemos transformar o nosso lar numa inquietação sem fim, que nunca nos traz essa paz, esse descanso. Que o Senhor possa guardar o nosso coração. Então, Ruth queria dar um lar para... Noemi queria dar um lar para Ruth. Então, orientou, né? Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que te deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então, aquilo que já foi comentado aqui, essa sujeição de Ruth para com Noemi, de uma forma muito sábia, e ela fazendo tudo o que Noemi lhe dissera para fazer, trouxe bênção para ela. O resultado é que, depois desse momento aqui, Ruth e Boaz, vou resumir, né, por causa do tempo, Ruth e Boaz não ficaram juntos aquela noite ali, a não ser naquele espaço ali nos pés dele. E Boaz falou, porque a lei era assim, que um parente tinha que resgatar a parte do filho morto de Noemi. O parente mais próximo. Boaz era um parente, mas havia um que era mais próximo ainda. Então Boaz falou, olha, eu posso te resgatar, posso resgatar a sua herança, posso até me casar com você, mas tem alguém que tem preferência. Esse parente aqui é mais próximo. Então Boaz foi lá, depois dessa noite aqui, e ele fez um gesto interessante, né? Não, antes ele fez ele colocou a vestimenta dele, a capa, né? 3:9. Olha só, capítulo 3, versículo 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Isso aqui é um simbolismo. Ele colocando a capa dele sobre Ruth, ele quer dizer que ele era o resgatador e que ele poderia até se casar com ela. Certo? Essa capa sobre Ruth tipifica a graça de Cristo nos alcançando. O Senhor colocou a capa dele sobre nós. Ele é o nosso resgatador. Mas no caso aqui de Ruth, ele falou, mas há um parente que é mais próximo que ele pode te resgatar. Então, nos versículos seguintes,
Boaz foi atrás desse homem, desse parente mais próximo, contou para ele toda a história. Ele a princípio falou, tá bom, eu vou resgatar essa herança aí, vou comprar a terra que pertence a eles. Mas aí Boaz falou, mas você tem que casar com Ruth também. Aí ele falou, ixi, isso aí já vai me complicar. Então eu vou abrir mão de resgatar. Boaz pode resgatar. Ele autorizou Boaz a resgatar. Boaz reuniu de forma com muita sabedoria, reuniu ali os anciãos para que fossem testemunhas. Irmãos, é tudo muito bem pensado. As coisas do Senhor, nada é confuso para com Deus. É tudo à luz. É tudo com testemunha. É tudo de forma muito clara, muito estabelecida, harmoniosa. As coisas de Deus são tudo assim. Então Boaz não estava sozinho com esse homem conversando. Haviam testemunhas ali. Anciãos que pudessem testemunhar de que aquilo estava sendo feito. Por fim, esse homem, esse parente, que eu acho que a Bíblia não dá nem o nome dele, tira o sapato dele e entrega para Boaz. Isso quer dizer que era um acordo ali entre eles. Já pensou se essa tradição continuasse no nosso meio, hein, irmão Lin? Toda vez que a gente fosse fazer um acordo, você me dava um seu sapato, eu dava o meu sapato para você. Graças a Deus não existe isso. Mas isso simbolizava que eles tinham um trato ali. Boaz, então, alegremente foi resgatar Ruth. Então, esse é o final desse estudo de hoje, desses capítulos, desse livro maravilhoso, que é o livro de Ruth que nós estamos estudando. Do filho. Então, qual é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de toda essa história? Ruth, Boaz, então se casaram, tiveram um filho chamado Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. E Davi gerou Cristo. Que maravilhosa essa história. Provavelmente, não se sabe quem foi o autor, provavelmente foi Samuel, pode ter sido até mesmo Davi ali, a época de Davi ali e tal. Mas foi antes de Salomão, porque não há referência a Salomão ali. De qualquer forma, mostra que essa mulher moabita, pagã, alheia às coisas de Deus, distante da promessa de Deus, tinha nada a ver com Deus, de uma terra amaldiçoada, hoje ela faz parte da linhagem de Cristo. Não há casos perdidos para Deus. Não acha que não tem jeito para você, irmão e irmã. Deus pode reverter toda a nossa história. Deus pode mudar a nossa história do dia para a noite. O que Ele precisa é achar em nós o coração como o de Ruth. Um coração submisso. Um coração não partido, não dividido, mas um coração com uma decisão bastante clara. Um coração que opta, que escolhe ao Deus vivo. Um coração que sai de Moabe, rejeita Moabe, rejeita a terra amaldiçoada e escolhe a terra que Deus escolheu. Esse coração de Ruth foi decisivo na história dela. Irmãos, que o Senhor encontre esse coração em cada um de nós. Que possamos ajudar outros irmãos, assim como Noemi ajudou Ruth. Que possamos ter bom testemunho para ajudar os irmãos que estão à nossa volta. Testemunho não é infalível, não estou falando de erro, mas um testemunho de pessoas que se humilham, que se arrependem, que se voltam ao Senhor. Nós erramos, mas nós temos um caminho do arrependimento. Isso é um testemunho. Não são pessoas endurecidas em si mesmos, obstinadas, que não conseguem ouvir os outros irmãos, não conseguem ouvir os irmãos que estão à nossa frente. Esse coração é um coração diferente do de Ruth. O coração de Ruth é alguém que soube fazer a escolha certa na hora certa. E Deus abriu o caminho, providenciou todas as coisas, aplanou o terreno para que a bênção fosse até ela. Quem quer ser abençoado pelo Senhor? Que tenhamos esse coração, irmãos. Para concluir, Efésios capítulo 2, vamos só ler esse versículo e concluo. Efésios capítulo 2, versículos de 6 até 13. Vamos lá? E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se titulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Amém! Gostei desse amém, deu eco, né? Amém! Fomos aproximados. Assim como Noemi, Ruth voltaram para a terra, foram aproximados novamente do Deus vivo. Essa é a obra que Deus está fazendo em nós. Não desista, me ajudem, vamos prosseguir nesse caminho da vida da igreja. Vamos compartilhar em pequenos grupos agora, irmãos?